Insights, o podcast do Bradesco. E aí tem mais uma coisa que está acontecendo na economia global que ajuda a explicar essa aparente, esse desequilíbrio entre ruídos e dados muito mais estáveis, que é a inteligência artificial. Então, esse talvez seja a grande tendência, a grande história por trás da economia global, né? Os fundamentos que levaram o ouro a se valorizar em 2024, eles se repetiram em 2025 e foram potencializados pelo mundo de dólar mais fraco. Tá? Então, mais importante do que olhar a questão do retorno passado é você olhar o retorno e o risco prospectivo, tá? E tão importante quanto isso para a construção de carteira é olhar a função daquela carteira a função daquele ativo dentro da sua carteira de investimentos. Tá? Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Patrícia Volpini e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Todo começo de ano é um convite para revisitar as estratégias de investimento e entender se faz sentido ajustar a rota diante do cenário. A macroeconomia segue no centro das discussões, mas a grande pergunta continua sendo como esse contexto se reflete nas decisões de alocação. Além disso, vale observar como os mercados se comportam ao longo do tempo e como o perfil do investidor vem mudando, tanto em termos de expectativas quanto de escolhas. Então, para falar sobre esses e outros assuntos do mundo dos investimentos, vamos conversar hoje com Miriam Basti, superintendente sênior da área de pesquisa econômica do Bradesco. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Patrícia, Carlos. Obrigada pelo convite. Também agradeço a participação e análise nesse bate-papo do Carlos Machado, estrategista-chefe do Bradesco Global Investment Solutions. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Patrícia, Miriam, prazer estar aqui também. Ai, ótimo. Então, assim, para a gente começar, e nivelar o contexto, quando a gente olha, para o cenário macroeconômico, tanto no Brasil quanto no exterior, Miriam, se você tivesse, que separar o que é sinal do que é ruído, em todo esse contexto, quais são os principais pontos que realmente importam para o investidor nesse momento? Eu acho essa pergunta excelente, porque a gente parece viver num ambiente que só tem ruídos, Assim, todo dia tem uma notícia, as notícias duram muito pouco, então, em uma semana, só nesse ano, uma semana o foco era a Venezuela, depois virou o foco Groenlândia, depois virou o foco para o Irã de novo, mas ninguém esqueceu a Groenlândia ainda. Aí, ao mesmo tempo, disputas comerciais que continuam, então, intimamente ligadas a essas disputas geopolíticas. Isso só para falar de uma parte das discussões do mundo. Aí ainda tem o novo presidente do Fed, o Kevin Warsh, sendo apontado, e a gente olha para o Brasil e ainda tem todos aqui os nossos debates de sempre, começa juro, eleição. Então, assim, não faltam ruídos, É muito difícil para o investidor conseguir limpar totalmente o que é o ruído, o que é o sinal sozinho, O que a gente tem falado, assim, começando pelo mundo, Sem dúvida, a gente está vivendo um ambiente global que a gente tem muitos ruídos. Isso não é uma novidade para 2026. Virou uma novidade ali em 2025. Então, de 2024 para 2025, houve uma clara mudança em como a gente olha para o mundo. Com o mundo com uma série de incertezas. De 2025 para 2026 é uma continuidade. A gente já estava vivendo esse ambiente ruidoso, volátil, todos os dias de 25 e não vai ser diferente em 2026 e provavelmente não no ano que vem também, Aí é curioso para o investidor, porque apesar de a gente estar falando de vários ruídos, várias incertezas, a gente olha para os principais ativos e parece que as coisas estão muito bem, As bolsas globais batendo recorde, os PIBs das principais economias surpreendendo para cima. E aí é isso. Poxa, mas se tem tanto ruído, qual que é a história aqui que sustenta tudo isso, E aí tem mais uma coisa que está acontecendo na economia global que ajuda a explicar essa aparente, esse desequilíbrio entre ruídos e dados muito mais estáveis, que é a inteligência artificial. Então, esse talvez seja a grande tendência, a grande história por trás da economia global, E é isso que é mais estável.
todos esses ruídos, eles atrapalham muito o dia a dia, você não sabe exatamente para onde está indo, mas tem uma história enorme, que é a inteligência artificial, que conduz a economia de uma maneira muito mais estável. Então, qual que é a grande história, né? Todo mundo acompanha, as 7 empresas maiores lá já valem 22 trilhões de dólares, são, enfim, muitas vezes mais que o PIB brasileiro, só 7 empresas, né? Mas elas cresceram muito nesses últimos anos e isso traz consequências muito práticas para a economia. Não é só o valor de mercado, mas elas estão crescendo tanto que fazem muitos investimentos. Então, esses investimentos geram crescimento, né? Então, tem muito investimento entre elas, inclusive, investimento de desenvolvimento, investimento em data centers, inclusive em outros países, e o Brasil é um dos países que é uma potência, né, para data centers. Então, tem toda essa parte. E ainda, como elas cresceram muito de valor nas bolsas, elas geram riqueza, né? Então, esse combo, muitos investimentos e muita geração de riqueza, é a grande história que está conduzindo o PIB dos Estados Unidos, por exemplo. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem uma enorme expectativa de ganhos de produtividade com a inteligência artificial. Só para dar um parâmetro, assim, a gente participa de alguns fóruns, tal, né? E não é raro a gente ouvir, lá fora principalmente, as pessoas extremamente empolgadas, né, com o que a inteligência artificial pode fazer, e frases do tipo, é a maior invenção humana desde o fogo. Não são incomuns. Eu já ouvi que é a maior desde o fogo, que é a maior desde a roda, você pode escolher. Nova eletricidade do mundo. Isso, então sempre é esse tipo de comparação, assim, é um negócio... Então tem uma expectativa enorme de ganhos de produtividade e que, bom, se a gente estiver falando realmente da nova roda, talvez não esteja até barato, né? Nova roda, poxa, vai mudar muita coisa. Então, existe todo esse contexto da economia global, o que é impacto social também, né, Miriam? Acho que está muito em Exato. foco, né? A perda de como empregos, é que o emprego né? Como é que vai impactar as pessoas, né? Exato. Então, eu acho que essa é a grande linha mestre, né? Só que tudo isso acontece enquanto a gente tem disputas geopolíticas, inclusive sobre inteligência artificial, porque a gente tem 2 grandes polos de desenvolvimento de IA, que é Estados Unidos e China. Não à toa a gente vê esses 2 países numa disputa comercial, geopolítica, tudo relacionado. E tem ainda as coisas conjunturais. Então, o Fed vai cortar juros ou não vai cortar juros, etc. Então, é difícil resumir. Vai ter interferência no Fed. É difícil resumir, mas eu acho que a única tendência muito clara que a gente tem é a inteligência artificial na economia. Quando a gente vem para o mais curto prazo, porque essa é uma história, assim, será que é a roda? A gente não vai descobrir em 2026, né? É um processo um pouco mais longo, até a maturação desses investimentos. Mas quando a gente traz para o mais curto prazo, aí os ruídos importam mais, né? No curto prazo. E aí tem isso que o Carlos falou, que eu acho que é um ruído que vai afetar o dia a dia do investidor nesse ano. Como é a condução do Fed com a nova presidência, né? O Powell sai agora no meio do semestre, entra o Kevin Warsh, que já foi do Fed. Existe uma percepção, ou não uma percepção, mas uma ansiedade, digamos, de como vai ser o Kevin Warsh na presidência. Ele vai ser mais cauteloso com a inflação e dar mais peso para essa parte do mandato do Fed, ou ele vai dar mais peso para o emprego, que é a outra parte do mandato do Fed e que se relaciona com a história geral que é IA. Porque IA, como o Carlos estava lembrando aqui, não é a tecnologia que mais gera empregos, né? Até nesse começo até gera, porque precisa de muito desenvolvedor e tal, mas, né, a gente já vê, inclusive na economia dos Estados Unidos, menor geração de empregos, porque o resto da economia não está tão pujante quanto IA. Né? E como que isso pode impactar a própria inflação, né? Porque no momento você tem investimento, né? Você tem um aquecimento da demanda, mas ao longo do tempo isso acaba se gerando, né, em maior capacidade produtiva. Né? Exato, se for um ganho de produtividade tão grande quanto muitas pode pessoas ter um efeito estimam... deflacionário. Né? Exato, você pode ter um efeito deflacionário muito grande. Então, como que o Kevin Warsh vai lidar? Porque essa parte a IA pode trazer tanta produtividade que eu não precisaria me preocupar com a inflação, uma coisa que o Kevin Warsh até já falou em algum momento. Só que, de novo, não deveria ser um negócio de curto prazo. E é um contexto, assim, cheio de emoção, né? Então, assim, você passou aí rapidamente por vários tópicos, né, econômicos, políticos, geopolíticos, né? Então, assim, é um contexto super turbulento. E aí, você acha que tem algum risco que está sendo subestimado pelo investidor, assim, diante de todo esse panorama? Sim,
é difícil a gente dizer que não, né? Porque são tantos riscos. Então, provavelmente a gente está subestimando alguns, ou talvez vários deles, né? Então, assim, é uma infinidade, eu diria, de riscos. De todos eles, o que me parece que o mercado mais pode estar já assumindo que as coisas vão dar certo, assim, não, vamos assumir que isso aqui não vai acontecer, na minha opinião, são os eventos geopolíticos, tá? Eventos geopolíticos, a gente brinca lá, né? Assim, nada acontece por anos, em uma semana muda tudo, e depois mais anos em que nada acontece, né? Porque são eventos que vão sendo desenvolvidos, vão sendo negociados, a diplomacia entra em ação e tal. Mas o que a gente viu no primeiro governo Trump também, e nesse, novamente, o reforço disso, as regras diplomáticas, elas estão sendo aos poucos alteradas, ou não é exatamente o mesmo mundo que a gente viveu desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Trump fala muito em público, por exemplo, as negociações não acontecem entre os diplomatas numa sala fechada, né? Ele já fala, ele ameaça e tal. Então, aqui é mais incerto, pode ter, de repente, um evento que você não estava esperando, né? Então, o risco geopolítico, acho que, assim como as tarifas, a gente foi se acostumando, toda hora tem um risco, mas as coisas estão acontecendo. Aconteceu na Venezuela, tiraram o Maduro de lá, a Groenlândia... 2022 também, a invasão da Ucrânia pela Rússia, ninguém achava que ia acontecer, e aconteceu. Exato, Mudou então... muito. O Irã, será que a gente vai ter uma mudança de regime, sabe? Depois de Impacto no petróleo, né? Em todo... Middle East, né? E a gente vê cada vez menos esses impactos, né? Então, a gente fala do Irã, da Venezuela. O impacto no petróleo dura dias, depois ele já volta. Então, é isso, assim, me parece que o risco geopolítico, todo mundo sempre assume que não, isso vai se resolver, não vai acontecer nada mais grave. Então, como a consequência pode ser muito grave, eu acho que esse é um risco mais subestimado, até pela dificuldade de precificar. Então, uma pergunta poderia ser, não, então tudo bem, aconteceu, tomaram a Groenlândia, o que acontece com o câmbio? Puxa, a gente não vai saber responder, né? Então, acho que esse é o risco mais subestimado hoje em dia. Obrigada aí, Miriam, por todos esses esclarecimentos, né? E aí agora trazendo um pouco para o Carlos, né? Considerando tudo isso que está acontecendo, né? Um cenário cheio de emoção, você como estrategista-chefe aqui do banco, né? Como que você coloca tudo isso que está acontecendo no mundo nos processos aqui de asset allocation, né? De montagem aí dos portfólios? Como tudo isso se conversa? Bom, Patrícia, eu acho que uma palavra que apareceu muito aqui nos comentários iniciais foi esse tema da incerteza, o tema dos riscos, tá? Eu acho que a gente está num mundo assim, que é preciso reconhecer, tá, que hoje você fazer previsão, seja de cenário econômico, seja de retornos de ativos, tá, ficou muito mais difícil, tá, diante de todos esses choques, diante de tudo que a gente está falando. Os modelos tradicionais de análise de mercado, tá, nos últimos anos, eles foram incapazes de capturar quebras de correlações importantes no mercado. Tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que está bem, tá bem evidente para todo mundo. Se você pegar o retorno, tá, do Ibovespa de 2024 até hoje, tá, o Ibovespa subiu 80% em dólares. Tá? Se você pegar o retorno do ouro também, que é um outro ativo que tem estado bastante em evidência, ele subiu cerca de 86% em dólares. Tá? Se a gente voltasse lá no final de 2024, tá? E aqui eu acho que vale lembrar como que a gente terminou o ano de 2024, né? Que foi um ano de saída recordes de dólar do país. Tá? O câmbio ele chegou a bater próximo a 6,30. O nosso Banco Central ele fez uma elevação de 100 pontos base, a gente terminou a Selic em 12,25, né? Disse que ia subir mais 2. Prometeu, né? Que ainda subiu Prometeu mais duas de 100 à frente. Tá? A gente tinha economista aqui na Faria Lima falando que o câmbio ia bater quase R$7. Né? O juro ia ser 18, lembra? Juro ia ser 18. Esse era o clima. A gente, né, conversa com muitos gestores, tinha gestores que falavam pra gente, olha, o Brasil pode estar passando por uma crise de confiança como se fosse em 2002, tá? Então, assim, eu acho que nem nos melhores sonhos, tá, em 2024, daria para imaginar uma valorização tão grande quanto foi o Ibovespa, que é um ativo que se valoriza com risco, né, quando o mundo está mais pró-risco, e ao mesmo tempo a gente tem uma valorização do ouro, que é um ativo defensivo. Exato. Então a gente teve uma quebra de correlação
que ela foi muito significativa, né, nos mercados, e os modelos não pegaram. Então, na sua pergunta, sim, eu acho que leva, né, a gente tem isso leva uma reflexão sobre a forma de se alocar capital, tá? Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje, tá, é a gente focar naquilo que a gente tem em controle, tá? E o que o investidor tem controle? O investidor ele tem controle sobre como ele investe, né? Como ele gasta, né? Como ele coloca o dinheiro dele para render. Isso aqui, em termos de investimentos, aqui do nosso processo, isso se traduz em aquilo que a gente recomenda, né? Então, assim, hoje, né, é claro que o retorno ele é muito importante para o investidor. Uhum. Mas a dimensão do risco hoje, ela ganhou, né, a dimensão de preservação de patrimônio, ela ganhou uma importância que ela é tão relevante quanto o retorno. Tá? Então, e como é que a gente mitiga riscos num ambiente como esse? Tá? Para a gente, não tem outra alternativa, tá? A não ser você diversificar em diferentes geografias, tá? Você diversificar em diferentes classes de ativos e você diversificar em diferentes estratégias, instrumentos e gestores. Tá? Eu acho que é um combo, tá? Que ele mitiga muito, né? Você torna uma carteira resiliente e preparada para diferentes cenários. Tá? Posso pegar um gancho aqui rapidinho? Claro. Não, porque eu acho que essa sua fala final é o que explica essa quebra de correlação que você estava comentando no começo. Porque como pode um mundo com tanta incerteza e você ter esse tipo de resultado em ativos que não estão correlacionados? No fundo, o mundo inteiro tem buscado essa diversificação em diferentes classes, em diferentes regiões, tudo. E como de todos aqueles riscos que a gente elencou no começo, quase tudo ali tem origem nos Estados Unidos, é um movimento diferente dessa vez. Em geral, você tem um monte de risco e todos os investidores globais buscam refúgio nos Estados Unidos, treasury, dólar, ações, né? Dessa vez, não. Os investidores estão todos buscando alternativas. Não dá para substituir imediatamente, rapidamente, não é disso que a gente está falando, né? Os Estados Unidos têm um mercado muito profundo e líquido, então não é simples a substituição, mas que seja um pouquinho, né? É a sua carteira ali, eu vou pegar 2% dela e vou diversificar. É isso que o mundo está buscando e aí ajuda a explicar por que o ouro vai tão bem. Bom, eu preciso me proteger, eu não vou me proteger no dólar, eu vou me proteger no ouro. Eu preciso de um investimento alternativo que dê muito juro. Olha esse país emergente aqui com 15 de Selic. Então, a gente vê essas consequências dessa diversificação, né, ajudam a explicar por que tanta falta de correlação e do que era esperado, né? Sem dúvidas. E eu acho assim, né, trazendo assim um pouco da conversa aqui para o local, né, e pensando aqui em alocação, tá? Eu acho que assim, a Miriam comentou o ponto dos juros, tá? Eu acho que assim, é inquestionável que hoje, olhando para ativos no Brasil, tá, a renda fixa é muito atrativa, tá? Então, hoje a gente continua com a maior taxa Selic dos últimos 20 anos. Sim. Tá? O nosso Banco Central, se tudo der certo, não tiver alguma surpresa no meio do caminho, vai começar a cortar os juros no próximo mês. Tá? Então, a Selic, ela caindo de 15%, né, caindo para 12%, que é hoje o que está precificando pelo mercado, você está falando que o CDI médio do ano, ele vai girar por volta de 13,5%. Tá? Um número muito expressivo. Se você tirar a inflação esse ano, que deve girar aí por volta de... Um pouco abaixo de 4%. 4%, tá? Você está falando juro real, tá? Próximo a 9%, muito elevado. Se você olhar hoje, os mercados dos títulos indexados à inflação, das NTNBs, estão pagando taxas de juros acima de 7,5%. Que são assim, taxas que a gente não via as mais altas em décadas. Tá? Mesmo o mercado de crédito privado, que hoje está com spreads muito baixos, tá? Se você colocar sobre a curva soberana esse benefício da isenção, você fica com uma taxa de juro real que é muito alto. Mas, bom, a renda fixa, assim, ela é muito atrativa no Brasil, mas ela é atrativa por um motivo, porque ela tem risco. Sim. Tá? E o nome desse risco
é fiscal, né? Que é uma questão que certamente o próximo governo vai ter que lidar com ela, certo, Sim, Miriam? independente do novo governo. Assim, não, esse é um debate assim, que não importa quem vai ganhar a eleição, qualquer pessoa eleita vai ter que enfrentar o desafio fiscal, que nem é um desafio só do Brasil. A gente vê o mundo inteiro aí muito endividado, né? Aumentando endividamento e tal, e o Brasil também. A diferença é que a gente paga um juro alto sobre essa dívida, né? Então, ele é um problema que ele se retroalimenta. Você paga um juro alto porque você tem uma dívida elevada. E aí você tem uma dívida elevada porque você paga um juro alto. Então, você entra aqui enfim, é ruim essa dinâmica, né? O próximo governo, como o Carlos falou, vai ter que lidar com isso. Não são escolhas fáceis, né, politicamente. Então, não é que a gente não tenha consolidação fiscal porque a gente deixou de fazer uma lição fácil. Não, é uma lição árdua. Tem que buscar cortes de gastos, tem que aumentar a receita, o que não tem outro jeito, né, a gente aumentar imposto. Então, ninguém, dos dois lados ali, despesa ou receita, é só tarefa difícil para ajustar. E, no fundo, o governo só tem essas armas para melhorar a dinâmica fiscal, porque ele não pode derrubar juros para ajudar o fiscal só por esse motivo. Ele pode cortar juros se a inflação está bem comportada, a atividade está desacelerando, aí ele pode cortar juros. Então, ele precisa fazer um esforço fiscal para poder cortar juros com mais propriedade e aí você entrar num ciclo mais favorável de retroalimentação de dívida, né? Sim. Mas aí, quando a gente fala de próximo governo, a gente lembra que, poxa, esse é um grande tema de 2026, são as eleições, né? Eu não sei, talvez o Carlos saiba quem vai ganhar a eleição. Eu não sei. A gente precisa dos candidatos. Bom ponto, a gente não sabe nem... Oficialmente. Exato, a gente ainda está aqui no primeiro trimestre sem saber quem são os candidatos. E assim, a gente fica ansioso, né, como brasileiro, pela eleição, mas o fato é que a gente nunca sabe mesmo nesse período. Os candidatos, eles só precisam fazer o registro da candidatura no final de agosto. Tá muito, muito longe, né? Então, é normal, todo mundo precisa saber, né? E aí, mas como vai ser 2027? Porque os planos precisam ser feitos em 2026, mas ainda tá muito longe. E aí, assim, tá bom, e como é que a gente navega 2026? Porque a eleição é só em outubro. Independente dos candidatos, vai ser uma eleição apertada, como tem sido, né? Então, me parece improvável que em setembro a gente saiba quem vai ganhar. E a gente já vai estar lá às vésperas da eleição, né? Mas até setembro tem muito ano para acontecer, tem muito investimento para fazer e tem muita alocação para discutir. A gente vai fazer alguns estudos, né? Então, bom, como é que vai funcionar esse ano de eleição? E a gente pegou todas as últimas eleições presidenciais desde 2002. Então, desde que a economia se estabiliza, né? Sim. Então, desde 2002, a gente já teve de tudo. Presidente que se reelegeu, troca de presidência, né? Troca de partido. A gente teve eleição muito apertada, a gente teve surpresa em eleição, a gente teve tudo. Então, a gente pega todos esses eventos e a gente vê como o câmbio se comporta do começo do ano até ali a eleição em si, né? O que fica claro? Até junho, julho, primeiro semestre inteiro, o câmbio se comporta da mesma forma que ele se comporta em anos não eleitorais. Então, até a Copa, é vida normal, né, para o câmbio. Não é como se já fosse um ano eleitoral. O ano ele fica mais cara de eleição a partir de julho, agosto, que é quando acaba a Copa. E quando os candidatos são registrados. Então, você tem essa certeza adicional de quem são os candidatos. E aí sim o mercado começa a operar se é uma grande valorização, uma grande desvalorização, aí é a eleição. Mas o primeiro semestre não, é volatilidade normal. Isso é uma boa notícia, porque a gente pode operar, né, mais ou menos dentro de uma normalidade, só com cuidado. A gente é um país emergente. Um ano não eleitoral ainda é um ano de grande volatilidade. Esse vida normal do primeiro semestre significa 10% de volatilidade. A gente está falando aí quase 50 centavos. Então, não é que vai ser muito fácil, né? Mas é padrão, tá? Não é diferente porque é um ano eleitoral. Então, é claro que existe muita ansiedade. Qual é o novo governo? Qual vai ser a nova política fiscal? Enfim, acho que a política monetária não tem muito debate. O Banco Central é autônomo, né? O presidente do Banco Central hoje, que é o Gabriel Galípolo, também vai estar lá no ano que vem. Boa parte da diretoria é a mesma no ano que vem. Então, não é aqui que tem incerteza. A incerteza é qual é a política fiscal. E aí a gente vai saber, provavelmente, bem mais à frente, né? E aí, 2027 em diante, esse é um tema crucial para a gente discutir renda fixa, juro de equilíbrio no Brasil. Mas é um tema mais para frente. Até lá, pelo menos até junho, a gente ainda tem um comportamento mais padrão. E
E aí, super importante, porque todas essas incertezas que levam à diversificação de investimentos têm ajudado o Brasil, né? Principalmente no câmbio. A gente tem visto desde os 6,20 que o Carlos lembrou, daquela época super difícil, né? Na virada de 24 para 25, desde os 6,20 até os 5,30, que a gente está mais ou menos se equilibrando, quase esse R$1 praticamente de valorização é resultado do movimento global, né? Então, assim, os nossos movimentos aqui internos são relevantes para a gente, né, como brasileiro, mas é tanto movimento global que se sobressai a todos os temas locais. As questões de fundamentos locais, né? Sim. Eu acho que até nesse ponto, né, que, bom, a gente está aí com o câmbio girando por volta de 5,30, a gente vê como que essa questão comportamental do investidor ela é importante, né? A gente, quando o câmbio estava lá próximo de 6,30, a gente achava mais fácil vender diversificação global do que hoje, com o câmbio nos níveis atuais, tá? Então, como você colocou, assim, foi um movimento global, tá? Assim, não foi só a Bolsa do Brasil que subiu 50% em dólares no ano passado. A Bolsa do México, da África do Sul, da Coreia, todo mundo se valorizou. Né? No câmbio, as coisas são cíclicas. Assim, o Trump, ele tem digamos assim, esse sonho de reindustrializar os Estados Unidos via câmbio fraco. Então, eu acho que esse câmbio, ele tende, né, a ficar... tem esse viés aí da administração de ter um câmbio mais fraco, né, mas a gente sabe que essas coisas são cíclicas. Mas eu acho que E aí, voltando assim, só para fechar sobre o ponto da alocação, tá? Eu acho que hoje, né, a Miriam, ela comentou assim que todos os países hoje, eles estão gastando, né, muito mais do que estavam gastando, por exemplo, em relação ao pré-pandemia. Então, isso criou uma situação, né, assim, sobre a ótica dos investimentos, que ela se tornou mais confortável para o investidor, tá? O que eu quero dizer? Hoje, para o Banco Central americano manter a inflação na meta, ele precisa ter uma taxa de juros mais elevada do que ele tinha no passado. Sim. Então, você ter recursos em dólares, tá? Você manter o poder de compra do seu investimento em dólares hoje, você consegue fazer isso com investimentos de baixo risco, atrelados à dinâmica da política monetária do Banco Central americano. Então, além dessa possibilidade de você ter, com investimentos de baixo risco, recompor, né, o seu poder de compra em dólares, você tem um mercado de renda fixa lá fora com taxas muito mais atrativas do que você tinha no passado. Tá? Você comentou, tá, também do tema de tecnologia, o quanto que as bolsas hoje, né, o S&P está concentrado em tecnologia, mas você tem uma gama de investimentos, que a gente chama de investimentos alternativos, tá? Com a performance muito similar à performance das ações, que a gente chama equity-like investments, né, o termo em inglês, que são, por exemplo, os investimentos nos mercados privados, né? Então, a gente tem, né, uma gama de investimentos em private equity, private credit, que são investimentos que potencializam essa questão do retorno e que, na nossa opinião, fazem todo sentido, porque lá fora, diferente daqui do Brasil, que o juros local recompôs muito a inflação ao longo do tempo, lá fora, o que gera retorno real, na verdade, são os investimentos em ações. Então, a gente, né, tem focado, né, então acho que faz sentido ter investimentos alternativos lá fora, ter diversificação de moeda, ter, né, uma diversificação tal que você esteja preparado aí para navegar, né, essas incertezas. Cenários, né? E aqui, assim, olhando para o nosso business, para o nosso negócio em si, a gente está muito preparado aqui para atender o cliente, né, para montar essa carteira global para ele. Né, acho que, assim, tanto, né, Miami, Luxemburgo, aqui, o local, a gente está, né, está muito pronto para atender o cliente nesse sentido. Tá? E aí, até continuando, né, a falar nessa parte de construção, né, de portfólio. Quando a gente fala em asset allocation, né, vocês dois aí até comentaram muito e bateram muito nessa tecla de diversificação, né? Mas quando a gente olha o histórico de performance das classes de ativos, às vezes você pegar ali um período curto, sempre às vezes tem uma classe ou outra que se destaca e às vezes pode ser que o investidor acaba focando ali, pegando aquele período
período específico, olhando aquela classe que se destacou em determinado período, né? Como que você fala aí para os clientes, Carlos? Como que você mostra que realmente essa diversificação funciona e que dá certo, que não adianta ficar olhando ali uma classe de ativo ou outra? O retorno passado, né? Eu acho que é uma pergunta muito recorrente. Assim, você olhar para o retorno passado, escolher um investimento, olhando para o retorno passado, como você está colocando, é você assumir que as condições macro e microeconômicas e de prêmio de risco daquela classe de ativo que funcionaram para trás, elas vão funcionar para frente, tá? E aí vou dar 2 exemplos para você, um que a estratégia daria certo e um que a estratégia deu errado. Vou começar pela que deu errado, tá? Se você olhar a performance das criptoativos, criptomoedas lá em 2024, tá, tomando o Bitcoin como referência, ele subiu 120% em 2024. Em 2025, ele caiu 7% e está tendo um início de ano também bastante complicado. Então, esse é um contra-exemplo, que você simplesmente escolher o retorno passado não daria certo. Agora, se você olhar para o desempenho do ouro, tá, em 2024 o ouro subiu 27% e em 2025 ele subiu 60%. Nesse caso, a estratégia daria certo. E por que ela deu certo? Porque os fundamentos que levaram o ouro a se valorizar em 2024, eles se repetiram em 2025 e foram potencializados pelo mundo de dólar mais fraco. Tá? Então, mais importante do que olhar a questão do retorno passado é você olhar o retorno e o risco prospectivo, tá? E tão importante quanto isso para a construção de carteira é olhar a função daquela carteira a função daquele ativo dentro da sua carteira de investimentos, tá? Vou fechar com mais um ponto, né? Assim, a gente hoje tem uma recomendação dos ativos indexados à inflação no nosso portfólio, que ele é acima do estrutural. A gente acha que tem que ter, de forma tática, uma exposição a ativos indexados à inflação maior. Se a gente olhar o desempenho das NTNBs no ano passado, tá? Elas tiveram um bom desempenho em termos absolutos. Tá? Então, o índice MAB, ele subiu 13% no ano passado, que é um índice de prazo médio ali por volta de 6,5%. Então, com uma inflação do ano passado de 4,3%, isso dá um juro real muito alto. É um juro real de 8%, tá? Mas foi um investimento que ele não bateu o CDI. O CDI do ano passado foi 14,30%. Então, se a gente fosse por esse critério de olhar para o passado, o que deu certo contra o CDI e montar uma carteira para frente olhando só para trás, a gente não deveria estar recomendando que as NTNBs tivessem uma exposição maior do que o estrutural. Mas por que a gente recomenda? Porque, primeiro, a função de ativos indexados à inflação dentro do portfólio, né? Proteger um pedaço relevante dos seus ativos contra a inflação. Ela fala dessa função. A questão do retorno. Tá? Então, hoje, com taxas acima de 7%, você vai ver ao longo do tempo o seu patrimônio crescer numa velocidade que é muito significativa. Né? Se você colocar 7% de ganhos reais em um prazo de 5 anos, você aumenta em 50% o seu poder de compra acima da variação dos preços. Se você colocar isso em 10 anos, você aumenta em 100% o seu poder de compra. Tá? Então, é muito significativo. Tá? Então, assim, os investimentos, olhar só para trás para a gente, é uma análise muito simples que pode, causar aí questões importantes no patrimônio ao longo do tempo. Tem que olhar retorno prospectivo, função o risco, função da classe de ativo dentro do portfólio, tá? Uma análise bem mais ampla. Perfeito, Carlos. E aí, quando a gente passa dessa parte mais técnica, da montagem aí dos portfólios e vai, de fato ali para como isso é entregue para o investidor, a gente acaba se deparando ali com questões comportamentais, do investidor. Nesse sentido, assim, que tipo de decisão que você acha que pode ser desconfortável, para o investidor nesse curto prazo, mas que vai trazer benefícios relevantes ali, olhando o portfólio no longo prazo? É um excelente ponto, Patrícia. Aqui eu gostaria de, destacar 2 coisas que eu acho que são fundamentais aí, assim, para
para esse tema de alocação de ativos, tá? Eu acho que a primeira questão é a questão do rebalanceamento, tá? O mundo dos investimentos ele tem poucas leis universais, vamos colocar assim, mas o rebalanceamento é uma delas, é algo que funciona, tá? É algo que emocionalmente é desconfortável, tá? Porque você precisa vender um ativo que está subindo, tá? Que fica caro, ou você precisa comprar um ativo que está caindo, que fica barato, tá? Mas que é uma disciplina que ela conversa muito com esse tema da preservação de patrimônio, tá? E de crescimento da composição de capital ao longo do tempo. Então, acho que essa sem dúvidas, é uma decisão que causa desconforto no curto prazo. E a outra decisão que eu acho que tem mais a ver aqui com o nosso mercado local, tá? Que é esse tema da diversificação além do CDI. Tá? Então, a gente falou aqui o quanto que é importante você tá em outras geografias, tá em outras classes de ativos, tá? Mas no nosso caso, eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. O investimento atrelado ao CDI, tá? Diferente, por exemplo, do NTNB, de um indexado à inflação que a gente comentou, ele não te garante juro real, tá? Se você olhava, o Brasil teve 2 exemplos, tá? 2 anos em que isso ficou muito claro. Então, 2020 e 2021, a taxa de juros do Banco Central, ela não foi capaz de superar a inflação. A gente teve uma inflação maior do que a gente teve juros reais negativos no Brasil. Então, acho que é um primeiro ponto para a gente destacar, tá? Então, essa importância de você gerar retornos reais. E o segundo ponto, tá? Que é assim, é uma visão mais global de patrimônio, tá? Então, obviamente, a gente tem esse viés doméstico, né? De analisar nosso patrimônio, nossa riqueza em reais. Mas, igualmente, a gente acha muito importante assim, que o investidor ele seja capaz de fazer um benchmarking global do seu patrimônio. O que é fazer um benchmarking global? Será que o meu patrimônio, se eu medir ele em uma moeda forte, em um país de alto crescimento, será que eu estou ficando rico em dólares também? Eu estou ficando rico em reais, mas será que eu estou ficando rico em dólares? Porque se você pegar, por exemplo, o CDI nos últimos 15 anos, uma pessoa, um investidor que ficou muito concentrado em CDI, nos últimos 15 anos ele não ganhou da inflação nos Estados Unidos. Tá? Então ele, digamos assim, ficou pobre em dólares. Tá? Então, assim, eu acho que são 2 coisas que são desconfortáveis, porque o CDI ele é alto, ele está em 15%, sim. Mas que a gente quer trazer aqui insumos para o investidor refletir e, diante de todo esse ponto da incerteza, tá? Ele considerar, tá, que talvez ele não esteja seguindo a melhor estratégia, concentrando todos os seus ativos ali em uma única região, em um único investimento, uma única classe de ativo. Perfeito. Acho que todo esse panorama aí que vocês trouxeram, acho que leva aí a várias reflexões aí para os investidores. E antes da gente finalizar aqui, então, o nosso bate-papo, chegou o nosso momento cultural, que é uma tradição aqui do Insights. Então, começando pela Miriam, queria te pedir uma dica cultural, seja um livro, um filme, alguma coisa que você viu recentemente que você achou interessante e deseja compartilhar aí com a gente. Boa, eu tenho várias dicas. Esse final do ano é bom, Porque a gente vai ali, tem um tempinho extra. Não foi tanto tempo, porque tem um monte de coisa, mas foi algum tempinho extra e tal. E aí eu coloquei em dia alguns podcasts gringos que eu gosto muito de ouvir. E eu vou deixar essa dica do Acquired. É um podcast já bem estabelecido. Eles fizeram até 10 anos. Eu ainda não companhias, eu ainda não ouvi o episódio de 10 anos deles. Mas eles falam sobre empresas, empresas globais e tal. E explicam muito detalhadamente. São episódios longos, 4 horas. Então, é uma semana de trânsito, vai e volta do trabalho. E, todos são muito legais. É muito interessante escutar as estratégias das empresas e tal. Muito, muito interessante. Mas eu queria indicar um especificamente, que é o episódio da Hermès. É muito bacana, porque é uma empresa que tomou decisões não óbvias, não triviais, de não expandir a sua produção, que é basicamente tudo que a gente não aprende na economia. Super legal, vale a pena. Acho que essa é uma recomendação bem bacana. Ah, legal. E você, Carlos, qual que é a sua dica cultural? Bom, eu gosto muito de ler, eu vou de livro. Eu acho que tem um livro que ele
conversa muito assim, com tudo isso aqui que a gente falou hoje, né, com o tema da incerteza, que é um livro que em inglês chama Thinking in Bets, tá, da Annie Duke, tá, que é mais ou menos pensar em apostas. Tá? Ele tem em português também, tá? Que é o livro de uma campeã mundial de pôquer, tá? Que ela aplica todo o conhecimento dela, né, de como que ela avalia o tema da incerteza dentro do jogo do pôquer a cases da vida real, tá? Então ela mostra assim, que o quanto que é importante, né, resumindo aqui, né, em 30 segundos, o quanto que é importante você se manter disciplinado, manter o seu processo dentro do jogo de pôquer. Às vezes as coisas não vão acontecer como você gostaria que acontecessem, mas é isso que faz a diferença no longo prazo. Então acho que isso tem tudo a ver aqui com isso que a gente está falando, em processo de investimentos, e a gente é muito rígido disso, porque quando a gente coloca, né, quando a gente sai do turbilhão do curto prazo, muita notícia, muita manchete, e estende o nosso horizonte de análise, é isso que faz a diferença na vida do investidor. Tá? Então fica aí a dica. Obrigada, adorei as dicas aí de vocês, viu? Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer hoje de conversar com a Miriam Basti, superintendente sênior da área de pesquisa econômica do Bradesco. Muito obrigada, Miriam. Obrigada, eu que agradeço, foi ótimo. E também agradeço ao meu colega Carlos Machado, estrategista-chefe do Bradesco Global Investment Solutions. Obrigada, Carlos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Miriam. Foi um prazer. Muito bom. Você pode conferir o Insights em vídeo no YouTube do Bradesco ou na sua plataforma de tocador de podcast preferida. Até o próximo. Tchau!